Então, meu amigo, a Argentina segue colocando o Brasil no bolso, enfiando o Brasil no bolso mesmo. É impressionante em todos os aspectos, uma coisa incrível. Inflação tá logo aí. Daqui a pouco o Brasil tá ultrapassando a Argentina em matéria de inflação mensal, porque a coisa está descontrolando por aqui, enquanto na Argentina está indo para um patamar cada vez mais controlado. Efeitos do governo Javier Milei fazendo as coisas da forma correta. Eu falei recentemente aqui no canal sobre a Bolsa de Valores da Argentina, que deu um show em 2024, enquanto a Bolsa brasileira foi lá para o buraco. No final desse vídeo eu deixo recomendado aqui para você assistir, caso você não tenha assistido ainda. E agora a notícia é de que o risco país da Argentina caiu ao nível mais baixo em 6 anos, meu amigo. Olha que coisa impressionante, né? Enquanto isso, o risco Brasil, meu amigo, em 2024 teve a maior alta anual desde 2015. Tá disparando no governo Lula. Por que será, né? A verdade é que a incerteza é uma constante no atual governo. E olha aqui, o índice de incerteza de economia da Fundação Getúlio Vargas voltou a subir, né? São 2 meses seguidos de alta e vai ter mais meses ainda nesse sentido, não tenho dúvidas, chegando ao pior nível desde março de 2023, lá no começo do governo Lula, quando todo mundo estava com medo de para onde a coisa iria. Realmente a situação tá feia para o Brasil e a Argentina segue dando um baile, né? Dando um tango no Brasil. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o índice risco da Argentina, eu não sei se o risco, a pontuação de risco de cada país é equivalente, né? Se é o mesmo índice usado, desconfio que não, porque a descrição que o pessoal da CNN Brasil traz do risco país da Argentina aqui é o spread de rendimentos dos títulos do país em relação à dívida comparável dos Estados Unidos, né? Ou seja, o título ali, o percentual de juros e tudo mais do título da Argentina versus o título dos Estados Unidos. Então, quanto mais segura está a economia argentina, mais próximo o valor de negociação desse título, né, o quanto que ele tem que pagar de prêmio de risco, se aproxima da dívida norte-americana, vai ficando menor, né? Então, esse spread, que é essa diferença, vai encolhendo. O risco Brasil tem uma outra metodologia, pelo que eu entendi. Então, a análise a ser feita não é quantos pontos está a Argentina, quantos pontos está o Brasil, mas sim quanto que subiu e quanto que aumentou cada país, e a Argentina caiu aqui para o menor patamar em 6 anos. De fato, né? Caiu 27 unidades, chegando a 608 pontos base, né? E por causa disso, o índice Merval subiu 6,4% em apenas um dia. Essa notícia aqui é do dia 2, né? Estou gravando esse vídeo na noite do dia 3 de janeiro. Então, nem sei quanto que está o índice Merval hoje, mas subiu pra caramba em 2024 e segue subindo. O Ibovespa eu sei que está caindo, né? Não basta cair o ano de 2024 todo, tem que começar 2025 despencando. Também para ficar ainda pior. Então o risco país da Argentina está caindo. Por quê, né? Porque, obviamente, a economia está ficando mais organizada. É simples de entender. Com constantes superávites fiscais depois de pagar os juros da dívida, estamos falando de um superávit de 0,6% do PIB da Argentina. O mercado olha para isso e percebe que a Argentina tem condições de pagar a sua dívida. É simples, ela pode até quitar essa dívida no longo prazo, se for a vontade do governo, porque tendo superávit, o governo pode reduzir o montante da dívida, o principal da dívida, reduzindo ainda mais o serviço da dívida no futuro, porque tendo um montante menor, o total de juros cai também. Os juros já estão caindo naturalmente por outros fatores, pela própria estabilidade do país, somando-se a queda no montante, no principal da dívida. Isso aí vai permitir, no futuro, superávites ainda maiores, ou seja, é algo que o governo pode fazer retroalimentando isso até zerar a dívida se quiser. Olha que coisa, o único país do mundo com a dívida zerada, né? Ou o governo pode simplesmente manter a dívida estável, o mercado já vê isso como algo
fantástico, extremamente positivo. Ninguém está fazendo isso no mundo. Então, já seria suficiente para reduzir o risco do país, e aí o governo poderia aproveitar esse ganho, essa gordurinha do superávit, cortar impostos, reduzir a arrecadação até um patamar de equilíbrio. O mercado ia levar isso de boa e a economia ficaria muito mais desafogada. Então o governo pode seguir para qualquer um desses lados aí que é de boa. E aí, em decorrência disso, o risco país vai caindo paulatinamente, menor índice aí desde 2018, né? 2018 ou 2019, depende de quando que aconteceu esse índice aí, né? Então, é realmente uma coisa espetacular. São notícias positivas da Argentina que se sucedem no governo Milei, já virou rotina aqui no meu canal e na análise da mídia brasileira, assim como notícias ruins da economia brasileira também já viraram rotina, né? Olha só, o Risco Brasil fechou 2024 com a maior alta anual desde 2015. Caramba, meu amigo, que desastre! 2015, obviamente, um ano em que a Dilma Rousseff foi presidente, né? Aqui é o fechadinho do ano, 31 de dezembro, quanto que está o risco do país? Pode ter oscilado bastante durante o ano, é uma análise de final de ano. E o índice aqui teve uma alta de 43 pontos, meu amigo, de dezembro de 2023 para dezembro de 2024. O Risco Brasil é medido pelo CDS, que é o Credit Default Swap, de 5 anos, né? Que é aquele seguro contra a dívida pública de um país, vamos colocar assim, né? Que é um seguro para o caso do país dar calote. Então, se o indivíduo coloca a grana dele ali no tesouro, né, nos títulos da dívida pública do Brasil, nesse caso, e o Brasil vier a dar um calote um dia, então, nesse cenário, há a cobertura desse, entre aspas, seguro, que é esse mecanismo aqui. Então, quanto maior é o risco de um país dar calote, maior tem de ser esse índice, né, esse valor desse CDS. A pontuação dele, ele é medido em pontos, né, que é uma unidade adimensional. Então, quanto maior o CDS, maior o risco de calote do país. Isso reflete, é claro, ao contrário do que está acontecendo na Argentina, um risco fiscal, um risco de gestão pública do orçamento. Então, olha só a variação disso aqui, né? Finalzinho de 2024, o índice atingiu 205 pontos, que é ruim até para o histórico do Brasil, não é só para comparação com o ano anterior, que é um desastre, né? Estamos falando de um índice que subiu aqui 50%, mais ou menos, né? Metade de 132 dá 66, subiu aí mais do que 50%, então, né? Realmente um desastre completo, que é, volto a dizer, a maior alta desde 2015. Não é o maior patamar, mas a gente tem que entender que o patamar é contínuo, segue uma tendência, então ele não vai subir para 1.000 pontos de uma vez, não vai subir para 580, assim, sai de 130 e para 489, né? Ele vai subindo de forma escalonada. Mas esse índice de aumento é o maior desde a alta lá de 2014. E esse índice Brasil subiu porque em 31 de dezembro de 2015 estava nesse patamar aqui, representando uma alta de mais de 100%, uma alta de 150% por aí, por causa das políticas econômicas desastrosas da Dilma Rousseff. Em 2014 ela foi reeleita, o índice já estava num patamar aqui um pouco incômodo, veja o histórico do Brasil como esse índice também é elevado. Então a Dilma vence as eleições, o mercado já estava precificando um pouco de problema. No começo de 2015 a Dilma vem com Joaquim Levy para fazer a transição ali para um novo modelo econômico fiscal mais restrito. Joaquim Levy não aguentou, foi retirado do cargo muito cedo, pressão política do PT, ela colocou um Nelson alguma coisa lá no lugar, e aí a coisa desandou por completo, foi-se esse índice disparando. No decorrer de 2015, logo depois veio o impeachment, e olha como isso corrigiu bastante o risco Brasil, né? Saiu a Dilma Rousseff, saiu o PT do poder, o índice despencou para quase o patamar anterior, revertendo praticamente toda a subida e continuou caindo mesmo com crise econômica. Olha que coisa interessante, porque é tudo uma questão de perspectiva. A economia estava ruim naquele momento, mas a tendência era de melhora, e isso aconteceu de fato.
E esse índice subiu um pouquinho, mas caiu bruscamente durante o governo Temer e também durante o primeiro ano do Bolsonaro. Primeiro ano do Bolsonaro terminou abaixo dos 100 pontos de risco. Olha que coisa maravilhosa, que infelizmente foi piorada pela pandemia, né? Isso subiu bastante aqui. Em 2022, terminou alto o patamar. Por quê? Porque o Lula foi eleito. Simples assim, né? Aqui é o final do ano. É o dia 31 de dezembro. Então veja como o Brasil tinha tudo aqui, né? Se não fosse a pandemia, tinha tudo para estar realmente com uma economia muito mais estabilizada, com o risco Brasil estacionado abaixo dos 100 pontos, que para a nossa realidade é uma coisa maravilhosa. Mas não, né? O Lula voltou, beleza, no primeiro ano do Lula o risco Brasil caiu, mas agora a gente já voltou para o velho normal do PT e 2025 tem tudo para ter uma piora desse cenário, conforme nós temos visto os indicadores. E é por isso que o pessoal aqui da Fundação Getúlio Vargas, né, fazendo a métrica do índice de incerteza econômica, mostrou que esse patamar retomou aos índices elevadíssimos lá de março de 2023, né, na faixa desfavorável, chamada faixa desfavorável, que é acima dos 110 pontos, chegou a 115, sendo que março de 2023 estava em 116 pontos. Então tem tudo para ultrapassar isso em breve, porque não é fazendo terrorismo, não é sendo pessimista, as previsões só pioram aqui no Brasil, enquanto na Argentina, meu amigo, pois é, as coisas estão melhorando bastante. O horizonte, um horizonte favorável, está logo ali adiante. Se os argentinos seguirem esse caminho, se o Milei continuar fazendo o seu excelente governo, as coisas só tendem a melhorar por lá. Já o Brasil, bem, eu deixo aí para você perceber por conta própria, né? Vou deixar recomendado aqui o vídeo em que eu falei sobre a Bolsa Argentina e comparei com a Bolsa Brasileira. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.